Então vamos lá. Chamamos de calor específico latente de mudança de estado de uma substância pura uma propriedade dessa substância. Essa propriedade define a quantidade de calor latente, ou seja, que provocará a mudança de estado na substância pura, por unidade de massa dessa substância, que sofre a mudança de estado. Então observe, algebricamente, o calor específico latente de mudança de estado é a quantidade de calor latente trocada por unidade de massa, que provocará nessa unidade de massa mudança de estado. Então, por exemplo, ao nível do mar, o calor específico latente de fusão do gelo, que é o estado sólido da substância pura água, é de 80 calorias por grama. Qual é o significado? Ou seja, estando o gelo na temperatura de mudança de estado, ao nível do mar, 0 graus Celsius, se fornecermos 80 calorias para o gelo, 1 grama fundirá. O calor específico latente de vaporização da água, ao nível do mar, é de 540 calorias por grama. Qual o significado? Estando a água na temperatura de vaporização ao nível do mar, é 100 graus Celsius, se fornecermos 540 calorias a ela, 1 grama de água vaporizará. Então, a expressão geral que permite calcular a quantidade de calor que um corpo constituído de substância pura precisa trocar para que uma certa massa desse corpo mude de estado é o produto da massa do corpo pelo calor específico latente da substância que o caracteriza. É a famosa expressão Kimmel. Observe. Lembre-se que a passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Líquido para vapor, vaporização. Vapor, líquido e sólido. As transformações fusão e vaporização são processos endotérmicos. A substância recebe uma quantidade de calor latente durante os processos. A quantidade de calor é positiva. Agora, passagem de vapor para o estado líquido, condensação. Líquido para sólido, solidificação. O processo é exotérmico. A substância cede uma certa quantidade de calor para que ocorra a mudança de estado. A quantidade de calor trocada é negativa, por convenção. O mesmo vale para a sublimação. Sólido para vapor, quantidade de calor positiva, processo endotérmico. Vapor para sólido sem passagem pelo estado líquido, transformação exotérmica, quantidade de calor negativa. Observamos que a quantidade de calor necessária para solidificar uma certa amostra de substância pura é igual a menos a quantidade de calor necessária para fundir a mesma amostra a partir da sua temperatura de mudança de estado. Então significa que o calor latente de solidificação é igual ao calor latente de fusão acrescido sinal negativo, já que o processo é exotérmico. Da mesma maneira, a quantidade de calor necessária para condensar uma certa massa de substância é igual a menos a quantidade de calor necessária para vaporizá-la. A quantidade de calor em módulo é a mesma. A diferença está no processo. O processo de vaporização é endotérmico, quantidade de calor positiva. O processo de condensação é exotérmico, quantidade de calor negativa. Então, o calor específico latente de condensação é igual a menos o calor latente de vaporização da substância pura.